Não, tem. Logo no começo do livro, tem um trecho que eu sempre leio pra Malu quando eu vejo, que é um trecho que ele fala sobre... É por isso, ele sempre Uma lê das primeiras partes votações... do livro pra mim. Foi uma das primeiras votações que foi feita na época do Major ainda. Assim que ele fez o discurso inflamado dele, ele fez uma votação do seguinte, porque os animais estavam prestando atenção naquele discurso e do nada apareceram 4 ratos lá. E quando apareceram os ratos, ele tinha acabado de falar que nenhum animal vai tiranizar outro animal. Aí os cães, e tinha uma gata, começaram a perseguir os ratos. Ele falou, calma camaradas, né? Vamos colocar isso em votação. Os ratos são camaradas? E os animais decidiram isso votando. E por quase que unanimidade, extensa maioria, viram que sim, os ratos eram camaradas. Quem votou contra? Os cães e a gata, que depois se descobriram, votou por ambos os lados. Muito bom. Votou 2 vezes. Então ele tem várias tiradas assim, satíricas. Mas voltando agora ao ponto do livro que a gente está. Então a Revolução aconteceu, Napoleão Bola de Neve, o Napoleão ele expulsou a Bola de Neve, ele assumiu e começou a ficar com poderes cada vez mais ditatoriais. O que foi mudando na Fazenda com isso? Tudo, né? Começou que existiam essas reuniões todos os domingos para decidir e votar, né? E aí, o primeiro ato de Napoleão, quando ele expulsa a Bola de Neve, é falar que as reuniões não iriam mais acontecer. E aí, até 4 porcos, nesse momento, eles ficam um pouco revoltados, né? Mas logo eles são calados porque as ovelhas sempre começavam a bradar. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E aí começavam a falar isso muito alto e aí acabava com qualquer discussão. Eram quase que primordiais ali quando existia algum contraponto, porque elas vinham com esse argumento e aí calavam todo mundo naquele momento e não tinha mais discussão. Que analogia a gente pode fazer com isso hoje? Eu fiquei pensando aqui. É o cancelamento em rede social, pô. Verdade. É a mesma coisa. Você fala uma Não coisa tem que vai mais contra a opinião discussão, da né? massa, aí você tem um garganta que inflama a massa e acabou, você está cancelado. A pessoa grita um E negócio acabou. e não tem mais como você discutir nada. Não, até porque o pessoal se apodera da ciência. A ciência não sei o quê, entendeu? Não tem discussão nenhuma. O pessoal Sim. pega uns argumentos e acabou. E aí o Napoleão foi morar ali na sede da fazenda e começou a aumentar muitos benefícios que ele tinha, né? Começou a dormir em camas, começou a fazer comércio e aí com isso ele tinha ali vantagens, né? Ele começou a beber, sendo que os animais não poderiam beber também. Você lembra o que aconteceu quando ele bebeu? Ele bebeu tanto, ficou tão bêbado Ele não que sabia o que era ficar bêbado. a garganta achou que ele fosse morrer. E aí, como tudo que tinha era culpa de Bola de Neve, que falavam para os outros animais, Garganta convocou todos os animais para falar que, finalmente, Bola de Neve tinha conseguido envenenar Napoleão. Só que, curioso, né? Que existiu isso, mas o último decreto em vida de Napoleão seria proibir o consumo de bebida alcoólica sob pena de morte. Então, é um fato aí bem curioso, né? Porque ao mesmo ponto ele foi envenenado, mas ele deixa como último decreto a proibição de consumo de bebida alcoólica pelos animais. E aí depois, como ele só estava bêbado, ele se recuperou. Era só ressaca. É só ressaca mesmo. Inclusive, o mandamento ele foi modificado, né? Porque tinha lá o mandamento de que nenhum animal beberá álcool e depois acrescentaram em excesso. Porque os porcos que estavam ali dominando, eles realmente começaram a beber com frequência, tanto cerveja quanto uísque. Agora, fala todos os mandamentos mudados. Tem aí, amor? É muito bom também. Melhor falar no final, porque vai acontecer várias coisas e depois a gente vai ver como é que eles vão ficar. Mas sobre a construção do moinho de vento também, eles começaram a empreender atividade. O moinho deu um baita trabalho. Ele caiu uma primeira vez. No livro fica meio assim que foi porque estava mal construído, talvez vento, mas a culpa foi do Bola de Neve, logicamente, né? Ele caiu uma segunda vez, explodido pelos humanos. E vale dizer que todos os bichos se empenharam muito no final das contas, né? Exceto os porcos. Os porcos ficavam só na estratégia. Há um trabalho intelectual por trás. Você está sendo... Aí o Sansão lá dando... O Sansão trabalhou muito na construção do moinho. Não, e a construção do moinho, quando eles decidiram construir, ficou assim. Para a construção haveria muito mais trabalho, todos sabiam. 60 horas por semana e também trabalho voluntário nos domingos, mas quem não era voluntário ganhava menos ração. Esse era o trabalho voluntário que eles tinham. Voluntário, sim. E o Sansão era um cara que acreditava na revolução também. Era um trabalhador e, na dúvida, ele sempre falava, ele acreditava no governo. Camarada Napoleão tem sempre razão. Inclusive, é mais ou menos como ele tinha um coração bom, o brasileiro por isso que vê o real dele. cair do 30% e fala, não, mas eu acredito no mito. Ele é e otimista. O negócio vai eu no não sou Paulo tão Guedes. otimista assim, mas eu sou um pouco. Por isso que eu gosto tanto dele. É que Sansão ele acreditava tanto, até nos momentos que ele tinha certeza que aquilo não era como estavam falando. Então ele participou lá da batalha em que Bola de Neve foi ferido. Ele viu Bola de Neve ferido.
o Bola de Neve ser ferido. E aí depois o Bola de Neve ficou como um inimigo e falaram que não, que ele era aliado, na verdade, do Sr. Jones, que o tempo todo ele estava ali do lado do Sr. Jones. Aí o Sansão ficava, mas como? Eu vi, ele levou um tiro. Não, mas o tiro foi de raspão, era tudo combinado. E ele ficava sem acreditar naquilo, mas aí passava pouco tempo ele falava, Napoleão tem sempre razão. E aquela história ele absorvia ali e começava a... Tadinho, era um iludido, Eles conseguiram convencer não só os animais que viram a batalha, que o Bola de Neve tomou um tiro propositalmente de raspão, como o Napoleão ainda se sagrou com a medalha de herói animal nessa batalha. Na verdade, foi na Batalha do Moinho de Vento, porque quando os humanos explodiram um moinho de vento, que foi um dos vizinhos da fazenda, né, que até então tinha uma relação mais amistosa com a fazenda e mudou, quando ele explodiu, os animais ficaram irados. Eles avançaram com toda a violência ali para tentar conter os humanos. E nessa batalha, até mesmo Napoleão, que estava na retaguarda dirigindo a batalha, chegou a se ferir. Ele tomou um tiro de raspão no rabicho. E por conta disso, ele se sagrou com uma medalha, já que havia acontecido a batalha. Sim, e ele nunca colocou a pele em jogo, essa é a real. Não. Ele ficava lá atrás. Não colocou. Safado. Não colocou. Mas voltando ao Sansão, quando eu li o livro a primeira vez, eu tinha 12 anos, esse foi o momento que eu achei mais... Triste. Marcante muito mesmo. Eu fiquei um triste. tempo pensando assim, né? Caramba. O Bruno chora, gente, pra quem não sabe. Não, mas eu não. No livro Chora à não. toa. Olha lá, ó. Viu? Amor. Não sou eu que tô dizendo, não é, Não, Pichicha? eu sou um cara Chora emotivo. demais. Mas Não, chora depois o que eu já li tempo a história inteiro. 10 vezes, mas é um trecho muito interessante, porque os animais, assim que foi feita a Revolução, eles tinham colocado algumas diretrizes, né? Eles jogaram fora chicotes, jogaram fora freios, tudo que era um instrumento da opressão do ser humano contra os animais foi jogado fora. E eles definiram que os animais iriam se aposentar. Porque os animais trabalhavam de sol a sol a vida toda e quando chegava no final da vida, os humanos descartavam os animais. O Major falou isso lá no começo da obra. Então falou, haverá uma idade de aposentadoria para os animais. E o Sansão estava chegando muito próximo dessa idade. A dele era 12 anos, né? Isso, faltava coisa de 1 ano para ele se aposentar, mas ele queria terminar o moinho antes. Então ele começou a se esforçar ainda mais, trabalharei mais ainda, para conseguir construir o moinho. E o Benjamin, embora fosse um personagem, considero ele bem estoico, né? Porque ele não ficava nem feliz nem triste, não era visto rindo, estava sempre na condição normal. E quando perguntavam para ele, e a vida agora está melhor, está pior? Ele falava, está igual a sempre, está ruim, né? Como sempre foi. Ele gostava do Sansão, ele tinha simpatia pelo Sansão e acompanhava o Sansão para tudo. E aí o Sansão, carregando pedras, acabou passando mal. Era um cavalo já velho naquele ponto, né? Teve um problema no pulmão, caiu, teve que ser socorrido, ficou lá no estábulo. E aí os porcos falaram, não, a gente vai cuidar do Sansão. Nossa. E falaram para os animais que chamaram um veterinário. Exato, Garganta falou que iria chamar um veterinário, os animais eles ficaram meio cabreiros, porque afinal de contas os humanos eles não tinham muita confiança nos humanos, mas eram veterinário, então iria ajudar Sansão e era por um bem maior. E aí até que chegou o momento que o carro do veterinário foi lá buscar, né? Botaram um Sansão lá. E não era o carro. Foi o único momento que Benjamin ele se desesperou muito, porque... lá no discurso de Major, ele falava que os humanos usavam os animais durante toda a vida e, ao final, chamavam carniceiro e se livravam dos animais. E aí, no momento que Benjamin viu o que estava escrito no carro que estava levando Sansão embora, Benjamin ele percebeu... sabia ler, era um dos poucos que sabia ler. Ele viu que o carro era do carniceiro e aí ele se desesperou. Aí tentou avisar, não deixem Sansão ir embora. Só que os bichos estavam lá todos dando tchau e Sansão já não tinha mais a força que era suficiente, porque se ele tivesse a força dele, ele teria destruído ali e teria saído daquele carro. Então, a partir desse momento, o Benjamin alertava todo mundo e ninguém acreditava. E depois, Garganta conseguiu reverter a situação. Ele falou, não é isso que vocês estão pensando, que Benjamin está falando. Estava lá no carro carniceiro, mas na verdade era do veterinário. O veterinário comprou esse carro do carniceiro e não trocou o nome. E aí os bichos acreditavam. E a verdade foi que Sansão foi embora morto por carniceiro. E até tem... Virou cola e farinha. Napoleão depois diz, convoca todo mundo, diz que estava muito sensibilizado ali pela situação, que Sansão era muito importante ali para a granja. E depois eles iriam proporcionar um banquete ali em memória de Sansão. Só que foi reservado aos porcos. Só os porcos e, comeram. Curiosamente, Os depois... porcos brindaram em homenagem ao Sansão. De forma muito curiosa, depois os porcos conseguiram dinheiro para comprar uísque. Então, fica meio subentendido que foi aí pela venda de Sansão para o carniceiro. Nossa, que horror. E quando o moinho ficou pronto, qual você acha que foi o nome que deram para o moinho? Napoleão? Napoleão, lógico, vai homenagear o Sansão. Não. Ficou moinho Napoleão, pô. Mesmo que o cavalo tenha trabalhado pra caramba. Sendo que o Sansão que praticamente construiu o negócio sozinho, né? Porque outra coisa que aparece muito na obra é a figura do culto ao líder.
Total. Então, o tempo todo, estão cultuando Napoleão Sim. em tudo. E como eu disse, tudo que dava errado era Tanto culpa que do Bola eles de Neve. escrevem Napoleão em tudo quanto é canto. Começa a botar retratos dele. Aham. Fazem poemas. Tem um poema que eu abri aqui, que foi o porco mínimo que fez ao Napoleão. E aí depois ele foi pintado na parede do celeiro, porque é uma obra-prima, né? É assim, ó. Ele tinha vários títulos, Napoleão, também. Eles começaram a dar algumas alcunhas para ele, né? Primeiro que era sempre o camarada Napoleão, mas quantas alcunhas... Eu tenho aqui algumas, ó. O pai de todos os bichos, terror da humanidade, amigo dos pintainhos. Pintainho é uma palavra tipo para pintinho, filhote, né? E tinha o poema dele, que era o seguinte: Vai, amor. amigo dos órfãos, fonte da felicidade, senhor do balde de lavagem, ó, minha alma arde em fogo quando eu te vejo, assim calmo e soberano, como o sol na imensidão, camarada Napoleão. Tu és aquele que tudo dá, tudo, quantas pobres criaturas amam, barriga cheia 2 vezes por dia, palha limpa onde rolar. Todos os bichos, grandes, pequenos, dormem tranquilos, enquanto tu zela por nós na solidão, camarada Napoleão. Tivesse eu um leitão, e antes mesmo que atingisse o tamanho de um garrafão ou de um barril, já teria aprendido a ser, eternamente, um teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guincho que daria meu leitão seria, camarada Napoleão. Aí ele gostou do poema e decidiu escrever numa parede do celeiro também, para que todos os bichos pudessem ver o poema. E chegou um ponto na fazenda onde tudo que dava certo também era atribuído ao Napoleão. Não, mas vale dizer que aí depois os porcos começaram a se reproduzir também, né? Não, na verdade, o Napoleão era o único porco não castrado da fazenda. Então, ele começou a ter filhotes, né? E aí já ficou bem clara a divisão ali, porque antes todos os animais eram iguais. Mas no momento que ele tem filhotes, constroem ali. É uma outra casta dentro dos porcos. Todos os animais são iguais? Uma- Alguns são mais iguais Mas que alguns os são mais outros. iguais que outros. Acaba virando um mandamento. Exato. Mas os animais falavam o seguinte, ó. Sob a orientação do camarada Napoleão, uma galinha falando, botei 5 ovos em 6 dias. É muito bom isso. O que tem a ver é que nem, por exemplo, se os comerciantes passam a contratar mais e falam, foi o político que fez isso. É a mesma coisa. Teve uma vaca que foi beber água e falou, graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem essa água. Bebendo água do açude. Então tinha umas coisas totalmente sem sentido, mas ele levava os méritos pelo que dava certo e tudo que dava errado nunca era culpa Bola dele. de Neve. Era sempre obra do inimigo da revolução, do Bola de Neve. Igual, por exemplo, você pega Cuba. Quando dá errado alguma coisa em Cuba, é culpa do Fidel? Não, é culpa do quê? É o embargo americano. Capital. O pessoal culpa. Então, é exatamente a mesma coisa. Você falou sobre os filhos do Napoleão. O pessoal fica falando, no capitalismo eu não consigo progredir porque os filhos dos ricos têm muita vantagem. Vai viver em Cuba, então, para ver se você vai conseguir progredir comparado aos filhos de quem é dirigente do partido. Já é outra casta. Os melhores cargos estão separados para aqueles que são os filhos de quem domina o poder lá. E é muito menos móvel do que uma sociedade onde você tem liberdade de mercado. Porque você veio de família rica? Não. A gente era rico? Não. E hoje a gente é rico. Por quê? Que a gente Porque é trabalha livre muito. mercado. A internet é o mais próximo que existe de um livre mercado. Se a gente estivesse em Cuba, a gente ia ser rico, sabe como? Que a Nunca. Priscila ia ser autodirigente do partido. Ia começar a subir na hierarquia, né? Ia chegar lá em cima e aí a gente conseguiria ter um pouco mais Eu sou Maria de Luísa. sabonete e shampoo importado na ilha prisão dos irmãos Castro, né? Maria Luísa de Souza Silva, então eu já denuncio rápido. Mas Agora eu você sou ia fazer Perini. um comentário, Boludinho. Não, o que eu ia dizer é que no decorrer da história e no final das contas os porcos foram se isolando lá e sempre dirigentes e começaram a tratar os bichos como no final das contas o Sr. Jones tratava os bichos, às vezes até pior, eu acho, porque eles acabavam não dando, né, os suprimentos necessários e o Sr. Jones, querendo ou não, ele tinha lá a ideia de que o porco, o bicho lá, sei lá, a vaca precisa de tanto para produzir leite e ele precisava do leite para fazer a comercialização. Então, ele tinha uma noção de quanto o bicho precisava. E já nessa nova configuração que se fez, os porcos começaram a ter todas as maçãs, né, Eles todo o ficavam leite. com todas as maçãs e com todo o leite. Tem um ponto curioso quanto a isso, que foi quando ele começou a fazer comércio, ele tinha combinado, se não me engano, O senhor Wimper. a comercializar 400 ovos Das galinhas, exatamente. todas as semanas. Só que as galinhas, lá lembrando daquele discurso do Major, elas não concordaram com aquilo, porque uma das coisas que o Major falava também era o seguinte: vocês colocam os ovos e não conseguem nem chocar
Vocês os pintinhos de vocês não são seus. Não existem. Então, a partir do momento que a gente expulsar os humanos, isso vai acabar também. E aí depois vem Napoleão fazendo comércio ali com os ovos. Então, elas se rebelaram. Elas ficaram ali colocando os ovos em outros lugares e Napoleão tomou uma medida que era cortar a ração das galinhas. E quem desse comida a elas teria uma pena de morte. Então, depois de alguns poucos dias, né, porque as galinhas 5 não dias. aguentavam, algumas morreram, as outras voltaram e começaram A pôr os ovos no lugar a certo. pôr os ovos. Só que depois, né, no decorrer da história, como tudo que dava errado era culpa de Bola de Neve e tinha ali